Você sabe qual que é o papel dos empregadores para com a saúde mental dos seus funcionários? E a sua responsabilidade? O que você pode fazer por você mesma? Confira comigo logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo SinSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. Hoje nós vamos discutir a saúde dos trabalhadores da saúde, isso mesmo. O SinSaúde Campinas e Região, com o apoio da Federação, vai realizar no dia 11 de maio um fórum intitulado Cuidar de quem cuida, a saúde do trabalhador em primeiro lugar. Vai reunir especialistas, autoridades judiciárias, Tribunal Regional do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho também e outras instituições para debater os principais desafios enfrentados pela categoria para usufruir de saúde. Isso é muito importante e nós convidamos duas pessoas, duas autoridades no assunto para falar sobre este tema, sobre este fórum. O primeiro é o Dr. Raimundo Simão de Mello, que é ex-procurador da saúde, aliás, ex-procurador do trabalho. E também o Edson Laércio de Oliveira, que é presidente das duas instituições, SinSaúde e Federação Paulista da Saúde. Dr. Raimundo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Vozes da Saúde. Muito bom dia, Silene, e a todos e a todas. Bom dia, Edson. Eu que agradeço essa oportunidade. Você também, Edson, seja bem-vindo. Obrigado, Silene. É bom estar aqui, em especial lá do Dr. Raimundo, uma figura aí do movimento sindical, do movimento trabalhista e do próprio Ministério Público, né, e da Justiça do Trabalho. É sempre bom esclarecer mais uma vez a sociedade, e em especial os trabalhadores de saúde, a estrutura que esse Sindicato da Saúde de Campinas tem, e com essas pessoas que nos assistem, podem ter certeza que a gente sempre está buscando o melhor para eles. Edson, quando nós falamos em saúde do trabalhador da saúde, do que exatamente nós estamos conversando? Primeiro, a sociedade pode entender, mas como assim? Trabalhador da saúde discutindo saúde? Saúde. É isso que a gente vem tentando trazer para a sociedade. Nós somos trabalhadores, nós dependemos daquilo que a gente ganha para sustentar a família e temos que estar bem, né? A sociedade não imagina o mundo que é dentro de um hospital, em especial na estrutura de saúde do próprio trabalhador, para que a sociedade tenha uma coisa mínima. A maioria desses trabalhadores não tem um plano de saúde, muitas vezes comercializado pelo seu próprio hospital. Esses trabalhadores não são atendidos dentro do seu próprio hospital. Então tudo isso é o que a gente vai informar e vai continuar colocando para a sociedade. E, em especial, agora, nós temos que lutar sempre para que essas empresas tenham um departamento de saúde e segurança voltado ao atendimento do trabalhador. E isso a gente não vê na grande maioria. Dr. Raimundo, o senhor tem uma trajetória bem sólida no mundo judiciário em relação à saúde, aos direitos dos trabalhadores. O senhor avalia que houve alguma evolução durante os últimos anos, as últimas décadas? Bom, olha, Silene, em primeiro lugar, é preciso dizer que o direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado. O direito à saúde do trabalhador é um direito fundamental. O trabalhador da saúde, e aí até um questionamento, será que ele tem problema? Será que ele tem algum problema? Será que ele tem algum problema de saúde? Claro que tem, como qualquer trabalhador. Sim. O trabalhador da saúde passa por problemas por conta do meio ambiente do trabalho,
por conta da falta de estrutura adequada, por falta até de equipamentos de proteção individual muito simples. Enfim, os trabalhadores da saúde também são submetidos a esses problemas. Agora, houve melhora sobre as condições de trabalho no Brasil nos últimos tempos? A gente precisa olhar um pouquinho mais para trás. Já foi muito ruim, já foi péssima a situação das condições de trabalho dos trabalhadores. Claro, por conta do próprio movimento dos trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho, sim, houve melhora. Porém, não se chegou ao necessário, porque infelizmente no momento que nós vivemos hoje, com tanta tecnologia, com tanta novidade, ainda temos índices assustadores de doenças e de acidentes do trabalho. E na área da saúde, só, por exemplo, a questão da saúde mental de todos os trabalhadores do Brasil, mais especialmente os trabalhadores da saúde, estão sendo muito afetados. E é por isso que é importante e necessário que os trabalhadores se organizem junto com o seu sindicato para reivindicarem melhores condições de trabalho e para que essas novas tecnologias sirvam também para o benefício dos trabalhadores e não somente para beneficiar o capital. Sim. O Edson, eu quero até mostrar, o Bruno, mostra aqui, por favor. Olha, este aqui é um folder de um fórum que o SinSaúde Campinas e Região, com o apoio da Federação Paulista da Saúde, vai realizar ainda neste mês de maio, no dia 11 de maio, que é denominado Saúde do Trabalhador em Primeiro Lugar. Ó, com uma programação extensa, e eu gostaria muito que o Edson falasse sobre esse fórum, de como que ele nasceu, quem que, além da federação, está apoiando e está junto com vocês nesse evento. Bom, como o Dr. Raimundo acabou de citar, eu vou colocar duas situações. Ele fala em processo de equipamento, em falta de equipamento. Nós vamos voltar um pouco aí na pandemia. Nós vimos na pandemia o quanto esse país estava totalmente... O mundo estava despreparado, mas o país chamado Brasil mais ainda. Nós chegamos a não ter máscara, a não ter luvas, para atender. Só que isso já era corriqueiro, não se tinha. Né? Só que na pandemia aquilo ficou escancarado. Né? E hoje ainda nós temos um ambiente de trabalho que ainda falta determinadas situações para você atender, né? O paciente como ele merece adequadamente. Né? Eu me lembro também, um bom tempo atrás, quando eu estava na nossa primeira gestão, eu fui chamado na Polícia Federal para esclarecer qual era o objetivo que eu tinha em denunciar os hospitais por subnotificação das CAT, das comunicações de dentro do trabalho. Porque eu cheguei naquela época, nós fizemos um grande debate e colocamos na sociedade que os hospitais, todos eles tinham uma contaminação imensa, um acidente de trabalho gritante, subnotificado, e cheguei a ser chamado, é só buscar, é só verificar. Né? Nunca mais me chamaram, espero que não me chamem também, né? Mas é lógico que nós sabemos aonde nós estamos mexendo. Né? E por isso, nesse nosso retorno, em junho do ano passado, a primeira coisa que nós fizemos foi trazer o Raimundo, né, que é assessor tanto do sindicato da federação, mais perto da gente começar a conversar e a discutir temas grandes, enormes, que envolvendo a sociedade, envolvendo o capital, envolvendo o trabalho. Né? E nós fomos visitar primeiro o Ministério Público do Trabalho, a sua procuradora-chefe, e em seguida o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a sua presidente. Né? E colocamos que nós estávamos buscando construir um debate em cima de uma norma regulamentadora que já existe, mas que ainda não estava regulamentada, né? Que ainda não estava com a sua situação organizada para a fiscalização, né? Porque ela já existe, mas ninguém faz nada
se não tiver um problema sério. Se não doer no bolso, o empregador é pior. Se não doer no bolso, ele não vai fazer nada. Não importa que seja saúde, seja segurança, não importa. Ele não vai fazer. E aí nós começamos a organizar isso. E o Dr. Raimundo acabou tomando a frente disso aí por nossa delegação e se organizou, né? Juntamente com vários outros atores, o Dr. Ronaldo Lira, né? Outras pessoas que se organizaram para fazer isso, a nossa estrutura de comunicação através da Silene Nogueira, a nossa vice-presidente do sindicato, que vai coordenar esse painel, essa discussão, a Juliana Machado, e vários outros dirigentes sindicais, para poder trazer isso à tona. E nós estamos trazendo. Não é só o trabalhador da saúde. Lógico que o foco é o trabalho da saúde, mas nós queremos mostrar para a sociedade o quanto o trabalhador brasileiro está exposto à discussão e à negligência do setor patronal. Nos temas do fórum serão analisados vários problemas pertinentes à saúde do trabalhador, né? Eu queria saber quais são os fatores mais críticos que atingem os profissionais da saúde. Olha, Silene, são vários fatores. Desde a desorganização dos ambientes de trabalho, as questões de relacionamento interpessoais que levam, por exemplo, ao assédio moral, também ao assédio sexual, a falta de equipamentos individuais, que é uma coisa crítica, tão simples, mas ainda faltam. A falta de equipamentos coletivos, medidas coletivas, porque o empregador, para preservar a saúde, a segurança dos seus empregados, ele tem a obrigação, em primeiro lugar, de resolver coletivamente, adotar medidas coletivas. E complementando tudo isso, fornecer aqueles equipamentos individuais. Então nós ainda temos muito esse problema e a questão da saúde mental dos trabalhadores da saúde, como de outros trabalhadores, mas especialmente da saúde, é algo muito crítico. Tanto que foi atualizada uma norma regulamentar, que o Edson falou, que é a NR número 1, exatamente com foco na saúde mental dos trabalhadores. Então as empresas têm a obrigação de se organizarem, de anteciparem para implementarem a prevenção, para evitar assédio moral e sexual, para evitar pressão de trabalho, e todos nós sabemos que há uma grande pressão contra os trabalhadores da saúde, sem a devida estrutura. Então, essas e outras questões nós vamos discutir nesse fórum. E vejam, de quem é a obrigação para adequar o ambiente do trabalho? É das empresas. Quem pode exigir isso? Os trabalhadores organizados pelo seu sindicato. Sim. Mais o Estado. E é por isso que nós vamos ter nesse evento um painel, entre outros, com a presença do movimento sindical e dos principais órgãos do Estado. E eu vou citar aqui, do Sereste, do Ministério do Trabalho, sim, do Ministério Público do Trabalho e do Judiciário. Repito, com o início do sindicato, colocando exatamente quais os principais problemas que afligem os trabalhadores da saúde. Sim. E esperamos um resultado em cima disso. Edson, o Dr. Raimundo está falando muito bem sobre as questões que vão ser abordadas no fórum. Eu quero te perguntar uma outra coisa. Existem algumas notícias ou fatores que acontecem entre os trabalhadores da saúde que preocupam tanto o sindicato e que o leva a promover um fórum como esse para discutir as questões gerais de saúde, mas com um foco na saúde mental? Sim, existe. Nós temos aí já, embora não se publique, não se divulgue, nós temos um nível de suicídio na área de saúde, entre os profissionais da saúde, muito grande.
E não é um médico só, quando no passado se falava, é todo o profissional de saúde. É o médico, é a enfermagem, é o apoio, é a recepção, é a administração. O ambiente hoje está nocivo, né? O ambiente de trabalho da saúde está nocivo. Há uma sobrecarga enorme, uma falta de dimensionamento, uma falta de organização. Eu costumo dizer o seguinte, que a estrutura hospitalar, os donos dos hospitais são muito mais gananciosos, né, do que o setor bancário, os banqueiros, né, porque eles não têm uma mínima responsabilidade com os seus profissionais. Né? Mas então, Edson, falam que o setor de saúde falta dinheiro, falta investimento. É um setor que tem lucratividade? Muito, é só verificar os balanços das grandes empresas que são colocados, né, e de forma como subterfúgio. Né? E ninguém investiria numa estrutura para perder dinheiro. Né? O que falta é desorganizar. O sistema está desorganizado. Falta organizar toda a estrutura. Não é de hoje que o sistema de saúde não precisa de dinheiro. Não, ele precisa de organização. É que se gasta. O setor de saúde é o único lugar onde quanto mais se enfia, mais se gasta, mais não se apresenta conta, mais não se apresenta resultado. Né? Então, isso precisa ser organizado e dificilmente vai se organizar isso de forma que a sociedade vai se beneficiar. Porque é uma corrida em cima de muitas situações. É lógico que se tornou uma estrutura caríssima, com todos os equipamentos que apareceram. Sim. Mas se organizar, se deixar as coisas acertar. Hoje nós não temos prontuários únicos em lugar nenhum. Qualquer lugar do mundo você vai, se o cidadão vai no lugar, ele vai só naquele, porque se ele for no outro não será atendido, porque ele já foi num. Então não vai melhorar ou piorar a situação dele, vai estar ali. Aqui não, o cara vai de manhã num, vai no outro, né? Porque não tem organização. Aliás, não se querem organizar. Né? Então, só que quem sofre com isso? Além da sociedade, e nós sofremos duas coisas, porque nós somos sociedade e somos profissionais da saúde. Sim. Né? E é por isso que há essa organização, esse pedido. E a categoria está pedindo socorro. Né? Os trabalhadores estão pedindo socorro. Eles apenas não sabem de que forma vai se organizar, né? Porque parece incrível, mas eles precisam do emprego, eles querem trabalhar, eles gostam do que fazem, né? Mas nós não estamos vendo renovação de trabalhadores. São sempre as mesmas pessoas que estão num, estão no outro, ou estão em 2, 3, né? Então esse processo precisa ser claramente explicado para a sociedade. Falta de valorização da categoria, né, Edson? Valorização de tudo quanto é a começar da valorização moral, da valorização estrutural, organizacional, né? E depois você vai para a financeira, vai para as condições e assim vai se criando. Mas o trabalhador precisa se colocar, ele precisa se impor. Nós fizemos isso no passado, nós mudamos uma estrutura, uma história, né? Em 1984, 87, por que não fazer de novo? O que está faltando? A participação da sociedade fisicamente, presencialmente, não nas redes sociais. Isso não vai resolver o problema. Doutor Raimundo, o Edson está colocando que é até pouco divulgado os problemas sérios de saúde mental dos trabalhadores da saúde, isso sem a gente contar os agentes biológicos, sem a gente computar todos os problemas de saúde que eles têm dentro do ambiente de trabalho. Juridicamente, por que é tão difícil comprovar essa relação de que a causa está ali dentro? Porque normalmente os hospitais ou as administrações alegam que o problema veio de fora, né? Que ele não tem nem nada a ver com o que está acontecendo com o trabalhador. Olha, em primeiro lugar, quero voltar um pouquinho ao que o Edson falou. Ele fez colocações muito pontuais. E eu quero dizer, Edson, e demais, uma observação. Da minha parte, o setor da saúde nos últimos tempos, ele vem sendo administrado, quer dizer, ele está nas mãos cada vez mais dos grandes grupos econômicos. Então você vê o nome lá de hospital tal. Aquele hospital não tem mais nada a ver, só tem o nome. É um grande grupo econômico, é o capital financeiro. Às vezes internacional, né? Internacional, que está tomando conta do setor de saúde. E o Edson sabe bem disso, pode explicar melhor do que eu. Então o que acontece? É o grande capital que está preocupado
com a obtenção de lucro e mais lucro. Não está preocupado se o trabalhador está doente, se ele está sofrendo um assédio, se ele vai se afastar pela Previdência Social, que é o que normalmente acontece. Sim. Tá estrupiado mesmo, vai lá para a Previdência, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, por que essa grande dificuldade, e é mesmo, de se comprovar os problemas de saúde dos trabalhadores? Isso de um modo geral, especialmente as questões mentais. Isso. Sabe por quê? Por quê? Porque alguém tem que dizer que o problema da doença daquele trabalhador teve a ver com o trabalho. Quem é que faz isso? É um médico, é um engenheiro. E esses profissionais, principalmente, eles têm uma dificuldade, dizem que há uma dificuldade muito grande de aprovar, de dizer que o problema de um suicídio, por exemplo, Edson, decorreu por conta do trabalho. Ninguém assina um atestado, um documento desse. Aí no judiciário fica muito difícil de fazer a prova do chamado nexo. Olha, essa doença teve a ver com o trabalho. O que se diz muito é que a doença mental é uma doença oculta. E é mesmo, a doença mental é uma doença oculta, mas com uma boa investigação e com a boa vontade dos profissionais, se faz o nexo de causalidade com as condições de trabalho. Olha, essa é uma crise, a saúde mental. Principalmente, eu vou dizer principalmente porque ela acontece em outros setores da economia que nós sabemos, mas ela criou na área da saúde uma crise silenciosa. Exatamente. Ela cresce, mas ela é silenciosa e é preciso encontrar caminhos para a gente combater. Esse é o propósito do fórum, é isso? Silene, eu quero dizer, você bateu numa questão bem interessante. A doença mental, ela tem causas. Por exemplo, o assédio é uma causa. Muitas vezes o trabalhador não fala nem para sua família no primeiro momento. Ele não fala que está sofrendo assédio moral ou sexual. E ele vai ficando doente. Quando a coisa complica muito, é que ele vai falar. Entendeu? Então é preciso que os trabalhadores não guardem esse problema. O primeiro momento que acontecer, que ele, aqui usando uma palavra bem simples, que ele abra o bico, que ele diga para sua família, que ele diga para os companheiros de trabalho, que ele procure o apoio do Estado. O Sereste é um órgão que tem um papel muito importante sobre isso, Edson. Você sabe muito bem disso. O trabalhador vai lá, diz o que está acontecendo para ficar registrado, para ajudar a provar essa situação, que eu digo para você que não é coisa fácil. E é por isso que a gente montou um dos painéis com todos os principais representantes do Estado, para que eles venham aqui e digam, olha, o Ministério Público do Trabalho faz isso, o Ministério do Trabalho pode fazer aquilo, o Sereste, para que os trabalhadores, para que a sociedade possa, Edson, estar consciente e cobrar melhor do Estado a sua participação. Edson, o sindicato, sabendo de toda essa situação que os trabalhadores estão vivendo, ele tem um suporte interno para que os trabalhadores possam buscar? Sim. O que nós precisamos entender é que o trabalhador, como diz o próprio Raimundo, o trabalhador, ele se esconde, ele não se posiciona, ele não vai atrás. Né? Muitas vezes ele não consegue nenhum apoio, né? Porque ele não vai atrás. A estrutura do nosso sindicato tem preparo para isso. Nós temos departamento, temos estrutura aqui para recebê-los e encaminhar para outras situações que for necessária. Né? Mas o trabalhador precisa se fazer presente, ele precisa trazer, ele precisa se organizar. Né? Não adianta ele vir só atrás de um jurídico, por exemplo, para resolver determinado problema. Não, ele tem que vir na estrutura do jurídico vai se encaminhar para a estrutura técnica, para a estrutura clínica, para poder organizar o atendimento deles. Nós temos alguns casos recentes aí
né, que a pessoa se socorreu dos diretores do sindicato. E nós tomamos posição dentro da empresa, mas não alcançamos o objetivo, que era realmente salvar a vida daquela pessoa, porque ela veio se suicidar. Então ela deixou um caminho, ela mostrou, né, o que ela estava passando dentro do ambiente de trabalho. Só que ela não só deixou com o diretor do sindicato, mas deixou com o companheiro dele. E virou um processo trabalhista, e virou uma estrutura. Mas trouxe a vida de volta? Não. Nós precisamos resolver a situação para salvar essa vida que está sentindo esses assédios de qualquer natureza existente dentro das empresas. O sindicato, então, quer que esse trabalhador que já se sente adoecido, como o doutor Raimundo estava citando, que ele busque o sindicato para relatar o que está acontecendo, para que as coisas possam ser feitas para solucionar e não para adoecê-lo mais, né? Exatamente, o que nós queremos é que tragam para nós todas as suas amarguras, as suas situações existentes dentro da empresa, para que a gente possa encaminhar. Porque nós também entendemos o seguinte, que a responsabilidade de curar esse trabalhador, trazer ele à sua normalidade, é do empregador. Né? Ele já está, ele que adoeceu a pessoa. Então nós vamos usar todos os nossos argumentos, todas as nossas formas jurídicas, para que possa colocar para o empregador a sua responsabilidade. E esse é um dos objetivos desse painel, dessa discussão, desse fórum. Trazer à tona a responsabilidade do empregador, que aliás é a coisa mais difícil nesse país. Porque até agora a ANR não foi regulamentada, porque o lobby empresarial é enorme, junto ao Ministério do Trabalho, junto às autoridades, junto ao Congresso, a ponto de já ter uma arguição de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal contra a própria norma que nem em vigor entrou ainda. Existe alguma chance, doutor Raimundo, de a ANR1 ir por água abaixo? Pela lógica jurídica, não. Não, né? Mas pela lógica política, tudo é possível hoje. Infelizmente, tudo que diz respeito ao trabalhador e contra o trabalhador é o que existe hoje. É uma armação para tirar e diminuir os direitos dos trabalhadores. Então, como disse o Edson, tem que recomeçar por aqui, pelo chão mesmo, sabe? É os trabalhadores se reunindo com os sindicatos, se organizando, as CIPAs, não é, Edson? Um papel muito importante, aquele órgão lá dentro dos locais de trabalho, que os trabalhadores têm que levar os seus problemas. Ou seja, não pode guardar os problemas. Começou a surgir, abra a boca, leve a quem tem que levar. É possível conciliar produtividade com condições dignas de trabalho? Claro, principalmente no mundo de hoje, com tanta tecnologia que ajuda tanto, não é? Agora, o que precisa é usar essa tecnologia também a favor do trabalhador, das condições de trabalho. O Edson, eu conheci, por exemplo, uma grande montadora de automóvel na década de 70, que ela tinha 45 mil trabalhadores. Por conta das novas tecnologias, hoje ela tem 8 mil trabalhadores e produz muito mais do que naquela época. Quem ganhou com isso? Quem lucrou com isso? Isso se aplica ao setor de hospitais. Quem sabe que a tecnologia vem ajudando muito no setor de hospitais. Vou fazer uma pergunta para ambos. A gente olhando para o futuro, a gente sabe que precisa mudar com urgência. Várias questões precisam ser alteradas para que a saúde do trabalhador esteja de fato em primeiro lugar, como é o tema do fórum que o SimSaúde e a Federação estão promovendo. Eu queria saber qual a mensagem que os senhores deixam para esses profissionais que seguem cuidando no dia a dia da saúde da população, mas que precisam ter um olhar sobre si mesmos, que precisam se valorizar e buscar ter saúde. Vamos começar com o senhor, Dr. Raimundo. É muito simples, mas muito importante. Em primeiro lugar, precisamos todos, e principalmente os próprios profissionais da saúde, como você falou, valorizar a vida,
valorizar a vida humana. Por quê? Condição de trabalho adequada, saúde, a integridade física e psicológica do trabalhador, isso é o mais importante direito, para que ele possa usufruir dos outros bens da vida. Então, o que precisamos? Valorizar a vida e adotar a prevenção. É isso, a prevenção dos riscos para a melhoria das condições de trabalho. Essa obrigação é minha, é sua, é de todos. De todos. Edson, agora eu diria, você. Complementando ou integrando o que o Dr. Raimundo falou, primeiro, nós, enquanto trabalhadores da saúde, precisamos cuidar de si, para poder cuidar dos outros. Se a gente não tem o cuidado conosco, como é que nós vamos cuidar dos outros? Sim. Como é que eu vou chegar ao lado de um leito, com todos os problemas que eu tenho, com toda a situação que eu estou vivendo dentro do ambiente de trabalho para cuidar daquele paciente? Né? Isso só mostra uma coisa, o capital não tem nenhuma forma de dó. Ele quer ganhar. E se ele ganha com o trabalhador doente, em cuidando de outro doente, ele está ganhando duas vezes. Daqui a pouco esse trabalhador vai ficar no leito do lado do doente. Então ele ganha duas vezes, né? Então, o que a gente precisa? Entender que nós somos profissionais. Nós temos que estar bem para poder cuidar do nosso paciente e de toda a sociedade. E é preciso que grite, que venha à rua, que venha discutir. Eu volto a repetir, eu não tenho nada contra a tecnologia. Como diz o Dr. Raimundo, ela vem para ajudar, mas ela não vai nos substituir. Esquece, não vai nos substituir, né? Qualquer tecnologia que vier para a saúde haverá de ter uma pessoa do seu lado, até para olhar, né? Então, a gente precisa aprender a organizar a nossa vida com essa tecnologia, né? Mas, acima de tudo, a gente precisa estar presente nos ambientes que vai discutir as condições de trabalho, que vai discutir as condições financeiras, as condições do dia a dia de cada trabalhador da saúde. Hoje eu conversei com o Dr. Raimundo Simão de Mello, que é um ex-procurador do trabalho e que está na organização deste Cuidar de Quem Cuida, a saúde do trabalhador em primeiro lugar, que é um fórum que o SinSaúde e a Federação estão promovendo agora, no dia 11 de maio. Dr. Raimundo, muito obrigada por sua presença. Eu também recebi o Edson Laércio de Oliveira, que é o presidente do SinSaúde e da Federação Paulista da Saúde, a quem também agradeço muito pela presença. E agradeço também a sua presença, o prestígio que você dá ao Vozes da Saúde. Te convido a se inscrever no canal do SinSaúde Campinas no YouTube, onde você encontra o podcast Vozes da Saúde. Compartilhe este programa com seus amigos e familiares e gostaria ainda de agradecer a direção audiovisual do Bruno Nunes e a produção deste programa que esteve a cargo do Davi Meirelles. Um abraço no seu coração e até a próxima!